Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estamos aqui num episódio especial do nosso VersaPod Videocast. E hoje, o nosso convidado, ele não é especial, ele é sensacional. Até porque eu descobri uma afinidade que não é jurídica e que nós não. O professor São Paulino, meu amigo, vai contar daqui a pouco. Mas, Ricardo Castilho, quem é nosso convidado hoje? Renato, inclusive aqui do escritório dele, na biblioteca, onde boa parte de tudo que está aqui são obras que ele coordenou, que ele escreveu. Então, nós estamos aqui no escritório do professor Ives Ganda da Silva Martins, que é um dos maiores juristas desse país, um pensador contemporâneo que tem uma vasta obra, né? Comentou a Constituição Federal coordenando com Celso Bastos, né? Acho que não sei se mais de 8.000 páginas, e é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, um ser humano ímpar, né? E, sobretudo, uma pessoa que tem, além de tudo, ele é criador de conteúdo digital, além de criador de uma obra imensa. Influencer. Ou criador, porque eles falam hoje que influencer é quem influencia, mas ele influenciou e influencia muitas pessoas, inclusive a mim. Tenho o privilégio, o prazer de ter escrito livros com o professor Ives, e agora estamos lançando mais um livro sobre a democracia. Então, uma alegria. Eu estou realmente extasiado de estar aqui e uma alegria imensa, professor, querido amigo Ives Ganda. Quero só ainda ressaltar o amor que o professor Ives tem pela sua esposa, né? Que já não está nesse plano, mas é algo que realmente quem o conhece sabe o tamanho desse amor, o exemplo de ser humano. Ele ainda prefaciou um livro meu sobre a felicidade, onde ele traz a ideia dele sobre a felicidade, que é por muitos equivocada no plano material, né? As pessoas monetizam a felicidade com... aliás, entendem que a felicidade ela é monetizada por dinheiro, pelas coisas, e naquele prefácio que o professor Ives fez, ele coloca que a felicidade é como uma ponte, né, que você tem que atravessar, então não queira edificar sobre ela. Enfim, um exemplo de pessoa, de professor, de amigo, de pai, de ser humano, que nós temos o privilégio de estar aqui hoje, e eu realmente fico até emocionado, porque é um amigo de muitas décadas já, então... Está aqui no seu escritório, Ives, é uma imensa alegria. Um homem de família. E de Deus, sobretudo. Como está naquele artigo, né, que sai no Estadão. Quantas vezes eu em dificuldade, Renato, eu ligava para o Ives, mandava mensagem: Ives, eu preciso de uma oração sua. E ele sempre Amém. Com as mãos estendidas, sempre. Deus seja louvado, amém. Obrigado, Ives, por nos receber aqui, viu? Eu que fico muito sem graça com toda essa apresentação que vocês estão fazendo, mas me dá uma grande alegria ter os dois aqui comigo. O professor Ives é um tracker. Professor Ives, nós somos trackers? É verdade? O que é ser um tracker, professor Ives? Não, eu tenho a sensação que hoje, na verdade, vocês representam hoje, digamos, a linha avançada das dificuldades e dos problemas que nós vamos ter que enfrentar no futuro. Entende? De tal maneira que o que eu considero, para mim, os dois, são, além de grandes amigos, são pessoas que estão realmente preocupadas com os desafios futuros. Existem historiadores que estudam o passado, vocês são aqueles que têm a visão para os estudos antecipatórios, aquilo que deverá acontecer no mundo no futuro. E isso me impressiona muito, porque tanto você, Ricardo, quanto você, Nato, vocês têm essa preocupação e têm se aprofundado. Nós vamos ter, evidentemente, grandes desafios em nível de inteligência artificial, em nível dos desafios em prol do comportamento humano e o conhecimento cada vez maior que todo mundo, a população mundial, desde que vai ganhando cultura, vai tendo com desafios de uma sociedade que tem que administrar a escassez. Então, os desafios não são pequenos, mas vocês já estão adiante do que os outros pensam, o que representa uma grande vantagem para poder enfrentar esses desafios. O senhor falou de inteligência artificial e nós brincávamos aqui nos bastidores, quando eu falei que nós somos trackers,
para misturar o contexto de inteligência artificial no holodeck, que o professor Ives muito lembrou. Professor Ives, o que é o holodeck e o que nos une nesse pensamento? A inteligência artificial, na verdade, desde que apareceu na década de 60, os filmes do Eugênio Roddenberry sobre Star Trek, Jornada nas Estrelas, se via a visão de antecipação dele para o futuro. E é interessante que muito daquilo que se coloca na primeira série com o Capitão Kirk, com o Spock, derivou o mundo que nós viemos a enfrentar no fim do século, começo deste século. E o holodeck é a inteligência artificial máxima. Dentro das naves espacial, a Enterprise, eles tinham um lugar de descanso. Mas era a inteligência artificial que criaria e criava esse lugar de descanso. Quem gostava de nadar, lá estava a água, uma piscina, o mar. Aqueles que gostavam de cavalgar, lá estavam cavalos. Quer dizer, viviam, inclusive os seres humanos, como se fossem realmente pessoas. Então, o holodeck era o plano de descanso criado exclusivamente pela inteligência artificial, a mais avançada do mundo. Não é? E isso nós encontramos no Jornada nas Estrelas. Não é? Quero até, Castilho, recomendar da ficção, aqui, né, para coisas que a gente está vivendo agora. Quero recomendar todos os episódios, né, do Star Trek, seja do New Generation, Discovery, do Enterprise, que antecedeu a própria, né, o próprio episódio clássico. Todos têm contextos interessantíssimos, com virtudes, contextos políticos, históricos. Vale a pena assistir, está lá no Paramount Plus. E eu lembro, inclusive, quando nós discutimos aqui, né, de onde isso vai chegar e o que vai acontecer com o direito, tentando fazer uma ponte já passando para o Castilho. Eu lembro de um episódio, professor Ives, do julgamento do Capitão Kirk, porque ele foi resgatar o Pike. Uhum. E ele estava sujeito à corte marcial. E foi feito mesmo um julgamento, um tribunal na nave, e com testemunhas, né, argumentações, etc., se ele deveria ou não deveria ser salvo. Não vou fazer aqui o spoiler, mas existe sim um julgamento no Star Trek. É isso, né, Castilho? É isso. E falando de inteligência artificial, nós já discutimos em outras ocasiões, professor Ives, nesse podcast, nesses bate-papos, a gente traz muitas pessoas de diversas áreas, né? Teve um dia que a gente falou sobre inteligência. Inteligência é uma condição humana, né? É da natureza humana. E a inteligência artificial, que esse nome já está consolidado, ela nada mais é do que um sistema, né, de algoritmos que tem uma rapidez que nós, humanos, não temos e acho que nunca teremos. Mas falamos aqui de algo que o senhor mesmo colocou, que eu acho que é uma grande discussão, pensando em futuro, pensando nos próximos passos, porque isso está acontecendo tudo muito rápido, né? A inteligência artificial, será que ela vai ter afeto? Será que o homem chega nesse ponto de afeto, né, Renato? É uma discussão. Outro dia, a Marta Gabriel, que estuda futurismo... Querida amiga. Querida amiga Marta com a gente Gabriel, no Versa. Sim, sim. Ela estuda o futurismo, inteligência artificial, e ela fala disso, né, que o afeto... Hoje a gente tem robôs que fazem quase tudo. E quando chegar o afeto, qual é a sua visão? E dentro disso, o afeto, o homem é essencialmente um ser bom ou o homem é ruim? A natureza humana. E pensando nisso, que a inteligência artificial também pode ser ela é uma via de mão dupla, que pode ser usada para o bem ou para o mal, como tudo, né? O que o senhor pensa em relação a esses passos, para onde isso pode chegar? Sim, pessoal, nós vamos ter que ter uma regulação que não vai evitar, evidentemente, distorções. Nós temos cada vez mais inteligências que trabalham perifericamente, à margem das regulações de todos os países, mas eu tenho certeza, entende, que nós vamos chegar no futuro a ter robôs pensando com as mesmas relações, inclusive, e as relações, do ponto de vista exclusivamente físico, são relações químicas do organismo.
Agora, é evidente que nós temos uma inteligência, todos os seres existentes, o ser humano é aquele que, enfim, tem a alma, tem o espírito, para aqueles que acreditam em Deus, mas tem um elemento diferencial, que é o nosso sentimento, aquilo que nós somos em relação a todas as outras espécies de vida. Se a vida existiu no universo entre 3 bilhões e 500 milhões de anos e 4 bilhões de anos no planeta Terra, que está num sistema solar dentro dos bilhões de sistemas estelares, mais ou menos, maiores ou menores, sistema solar dentro de uma galáxia, dentro das bilhões e bilhões de galáxias que existem no universo. Mas nesse planeta nós temos uma vida de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de anos. As espécies foram criadas no Gênesis da Bíblia, o Big Bang, que todos reconhecem que houve uma explosão, que o universo continua em expansão. Os hebreus ignorantes, há 4.000 anos, já sabiam aquilo que os cientistas vieram descobrir agora. O Big Bang da Bíblia é o Fiat Lux, face à luz, quer dizer, aquilo. E a própria na Terra, a ordem de criação dos seres humanos. E nós vemos que levou de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de anos para ir desenvolvendo, depois na água, vir para a Terra, como, aliás, acontece nos 6 dias do Gênesis até aparecer do homem, que é diferente. Agora, a evolução rápida da inteligência humana, se pegar, por exemplo, dinossauros viveram 150 milhões de anos. 150 milhões de anos. E não evoluíram muito. Foram aparecendo as espécies. Nós temos o Homo erectus, particularmente, de 1 milhão a 400 ou, no máximo, 2 milhões de anos. O Homo sapiens deve estar entre 200 a 400 mil anos, não 150 milhões de anos. 1.000 anos. Se nós pegarmos... É insignificante, né? Perto comparando nada, com Neandertal, sim. Nós estamos há 50 mil anos, Cro-Magnon há 20 mil anos. O primeiro documento escrito na Terra, que é a história de Sinué, da 18ª dinastia egípcia, de 6 mil anos atrás. Agora, se nós analisarmos a rapidez da evolução da inteligência do Homo sapiens, há 2.000 anos atrás, para não ficar mal com os amigos, num banquete, um rei mandou cortar a cabeça de um prisioneiro que tinha uma dançarina e disse, olha, eu quero, como o senhor me prometeu, a cabeça. E hoje nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que serve por direito, mas ainda a natureza humana tem provocado violências no mundo inteiro. Mas já há declarações de direitos, já temos consciência. Uma evolução extremamente rápida. Eu li um livro do Stephen Hawking, o último, que ele escreveu, chama-se 10 questões para a qual não temos grandes respostas. E, na última, ele coloca o seguinte, a evolução da ciência, e foi o livro que ele escreveu pouco antes de morrer, a evolução da ciência no futuro vai ser de tal rapidez que, num único ano, vamos acumular todo o conhecimento de todo e vamos superar num ano tudo que acumulamos de conhecimento até o ano anterior. Porque a velocidade é fantástica. E, dentro dessa velocidade, a inteligência artificial, a essa altura, nós estamos com as relações matemáticas. Quer dizer, tudo é feito com velocidade monumental, mas é algo, logicamente, são relações que se pode. Agora, no momento que as relações deixarem do campo da física para entrar no campo da química e passarmos a encontrar soluções com velocidade e inteligência artificial, podendo ter reações, o que eu não considero impossível. Aliás, é a figura do data
Next Generation, na segunda série da Jornada nas Estrelas de Star Trek. É evidente que nós vamos ter problemas. E para equacionar isso, nós vamos ter também que ter, para todo problema, tem que se buscar uma solução, regulações que possam mais ou menos controlar. Em 1977, eu escrevi um livrinho intitulado O Estado de Direito e o Direito de Estado. E no final desse livro, eu lembrava uma secretaria criada na Suécia chamada Secretaria do Futuro. Criada naquela época, nem sei se existe ainda, mas naquela época existia, que era para tentar projetar o futuro. Naqueles livros que eu tenho lá, de Grey Dias, em 1970, eu li um trabalho, que é aqueles livros Havanas que estão lá, de um embaixador indiano na ONU, e chama-se Arthur Lowe. E ele dizia, num estudo para uma universidade mundial, ele dizia o seguinte, que nós deveríamos colocar todos os países da ONU escolhendo grandes cérebros de estudantes no seu país para colocarmos numa universidade criada pela União Universal, para tentar equacionar os grandes desafios do mundo. A sensação que eu tenho, e evidentemente o estudo foi publicado, muito bonito, eu citei no meu livro Estado de Direito e Direito de Estado, mas na prática o sonho dele não se realizou. Não prosperou. Não, porque era uma universidade em que os países teriam que colocar os seus melhores cérebros para pensarem que seria, então, uma geração futura capaz de organizar. Mas eu estou convencido que nós estamos partindo para desafios cada vez maiores no mundo e a regulação que temos que fazer, de qualquer maneira, ela sempre terão que enfrentar aquilo que aparece paralelamente. Hoje vemos, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais abriram um campo de comunicação que tirou, digamos, o monopólio dos grandes meios de comunicação clássicos, estavam na mão de fulano, beltrano, ciclano. Agora eles continuam, mas há uma abertura e onde também há coisa boa e coisa má, mas que permite um alargamento da informação. Estou convencido de que é um dos grandes desafios que vamos ter que pensar, e no campo social, no campo de emprego, no campo de universidade, no campo de, inclusive, trabalho intelectual. Sim. Eu tenho recebido, outro dia, um amigo meu, no meu dia do meu aniversário, quando eu fiz 89 anos, ele disse, olha, eu não sou poeta, Ives, mas pedi para a inteligência artificial fazer um soneto para você. Você gosta de fazer soneto? Mandou um soneto muito bom. Eu disse quem era pai, etc. Eu estava mostrando há pouco para vocês uma Nossa Senhora que um outro amigo meu, entende? Criou a imagem. Meu filho, dá a impressão de um artista da Renascença ter feito. Isso nós estamos no começo. Você consegue identificar um texto produzido por IA? Consegue saber que foi produzido ou não? Por enquanto, você consegue, Renato? Por enquanto, identificar assim, olha, isso é IA? Por exemplo, uma poesia por um IA, uma poesia por um poeta real, para quem entende de literatura e de poesia, dá, por enquanto, para distinguir. Porque eu consigo saber quando é um texto feito por IA. Eu não sei daqui a 10 anos. É evidente. Se tiver um mau poeta, aqueles que não entendem, o texto da inteligência artificial será necessário. Porque nós temos letras de música, tem tudo isso. Não, mas tem algumas dicas. Por exemplo, o IA ele dificilmente escreve na terceira pessoa. As frases são curtas, dificilmente ele se aprofunda nos parágrafos. Isso ainda acontece. São duas dicas. Mas, professor Ives, nós teremos um momento que nós, quando tínhamos os antivírus, teremos os anti-IAs, ou pelo menos um programa de computador, que é a IA, que vai dizer que aquilo é um conteúdo artificial, além das obrigações legais que virão. As plataformas, os desenvolvedores terão que colocar aquela marca d'água. Mas o Castilho citou a Marta Gabriel, uma amiga querida. Marta Gabriel tem o livro Eu, Você e os Robôs, dicas
para que você não seja substituído por um robô. E ela recentemente, com o Walter Longo, foi o Walter Longo inclusive, que falou isso, ele disse o seguinte: nós não vivemos mais tempos de mudança, e sim a mudança do tempo que o senhor colocou aqui dessa velocidade. Hoje a IA ela duplica a cada 3 meses e meio, que é uma questão que o senhor colocou aqui também, do desafio do que vai acontecer, da Secretaria do Futuro, que o senhor citou na Suécia, e do cibridismo, termo da Marta também, das sensações humanas vinculadas à programação. Eu estou tendo a bênção ultimamente de abrir palestras e aulas orando, e digo, a IA não é espírito, não tenho espírito, acho que não terá espírito. Aliás, agradeço a Deus por esse momento aqui, que não é inteligência artificial, e sim a inteligência no seu estado puro e mais profundo. Temos a bênção de estar conversando com o senhor aqui. E dentro desse contexto, puxando, já que o senhor citou Stephen Hawking, contexto dos neurodireitos. O doutor Guilherme, que está ali, nos ajudou a escrever um artigo, eu, com o neurologista Antônio Carlos Vieira, pai do Guilherme, escrevemos um artigo recentemente sobre neurodireitos e com um pitaco dos organoides, mais um termo novo também, que traz essa interconexão do tecnológico, da programação, que também tem as redes neurais, com o biológico, que quando o senhor conversou aqui nos bastidores e trouxe isso agora, talvez seja a maior preocupação que eu tenho ouvido nos últimos 2 anos com relação a isso. E eu lembrei daquele filme, que o senhor gosta de filme de ficção, como eu gosto, vamos assistir juntos Star Trek, se Deus quiser. Eu lembrei do filme Minority Report, com Tom Cruise. Era um grupo de 3 ou 4 pessoas que eram, enfim, tinham um cérebro super desenvolvido, conectados. E para o direito era interessante, porque eles tinham aí o dom, nessas redes neurais conectadas, de prever o futuro, o crime, a prática do crime. E para o direito... Tentar evitar até. Vou punir aquele que vai pensar no crime, né? Antes do iter criminis, né? Como é que fica? Como é que o senhor vê essas questões todas? E, sendo mais objetivo, será que isso tudo vai substituir a nossa atividade, a atividade jurídica, ou a sociedade vai dar um passo para trás? Eu tenho a sensação, veja, que se nós analisarmos a evolução do Homo sapiens, nós ficamos um pouco naquela teoria de um filósofo italiano, Jean Battista Vico, em que ele dizia que o mundo progride através de espirais, mas sempre a espiral da última, a parte mais baixa, é mais alta que a parte mais baixa da espiral anterior. Nós sempre tivemos retrocessos, avanços, mas sempre criando situações que vão levar a situações melhores. A evolução do ser humano, em apenas, fizemos 300 mil anos ou 200 mil anos, para 50 dos Neandertalenses, de Cro-Magnon, as cavernas onde há pinturas rupestres, é de 20 mil anos atrás. Que no relógio do tempo não representa nada. O universo tem aproximadamente de 13 a 15 bilhões de anos. Você sabe quanto dura 1 bilhão de segundos? Sabe ou não? Não. Você sabe? Não sei. 1 bilhão de segundos? Não tenho essa percepção. Nunca parei para imaginar isso. 31 anos e meio. 1 bilhão de segundos, eu tenho 3 segundos. Dura 31 anos e meio. Agora, se você pegar a humanidade, nós estamos com 15 bilhões de anos. Se você imaginar as distâncias, a velocidade da luz, que é absolutamente impossível na galáxia, você pega o diâmetro, um número de quilômetros e quilômetros de anos-luz, o que representa, na prática, um único segundo, a velocidade da luz, que é uma velocidade que não permitirá nunca o homem sair da própria galáxia, porque é uma velocidade inatingível, e mesmo que nós tivéssemos que atingir... Por exemplo, há pouco tempo,
acho que foi 2018, 2019, localizaram uma galáxia, um buraco negro, uma galáxia M17, M87, a 55 milhões de anos-luz. 55 milhões de anos-luz. Não vai. E que, evidentemente, esse buraco negro pode ter desaparecido, porque essa luz, quando chegou nos telescópios aqui, é possível que aquilo já não existisse mais. O que vai dizer, a imensidão é impressionante. Nós estamos aqui num pequeno planeta de um sistema estelar dos bilhões de sistemas estelares que existem dentro de uma única galáxia, que é a Via Láctea. E nós temos, como ser humano que pensa diferentemente de todas as outras formas de vida, e que acreditamos em Deus, em uma coisa certa. A Bíblia, quando começa o Gênesis, diz Fiat Lux, é o que aconteceu no Big Bang. A ordem de criação em 6 dias, se você puser em bilhões de anos, é a ordem de criação que se descobriu. Qualquer hebreu analfabeto sabia disso. Então, nós sabemos que não estamos aqui por acaso e que, efetivamente, a palavra revelada, evidentemente falando de uma forma metafórica que era próprio de todos os orientais gostam de falar através de parábolas, de metáforas, etc. Entende? Mas representa a realidade dos fatos. Então, eu tenho a sensação que os grandes desafios, A, regulação, B, como evitar atuação paralela, periférica. Terceiro, como evitar o que fatalmente, enfim, enquanto não melhorasse a qualidade do ser humano, enquanto vai acontecer em relação àqueles que vão aproveitar a sua inteligência, como nós já temos visto repetidas vezes, na utilização do avanço dessa tecnologia, nos que vão, os hackers, aqueles que utilizam sua inteligência para servir ao crime. Então, são desafios enormes e que o homem vai ter que superar. Se nós estamos superando até agora, é que, à medida que nós vamos evoluindo, a qualidade dos desafios também aumenta. A impressão daqueles jogos em que a gente faz a primeira parte, agora venceu, então vai ser mais complicada, vai para a segunda. Venceu, vai ser mais complicada para a terceira. Como se Deus tivesse, temos que ir equacionando problemas cada vez maiores, mais difíceis para a inteligência que Ele nos deu. Mas eu não tenho dúvida que são desafios enormes no qual a humanidade terá que se preparar ou vai desaparecer. Não é? A minha opinião é que nós tivemos sempre no curso da humanidade uma capacidade notável de superar problemas quando tudo parecia impossível. Você vê cada vez se pegar a evolução e a queda de civilizações, onde se tem aqueles que estavam tendo na queda, no desaparecimento. Eles tinham a impressão que o mundo acabou. Mas ela renasce aqui. O Império Romano durou 2.100.000 anos, 2.100.000 anos, desde a República, no reinado romano, de 750 e pouco, até 1452, 53, na queda de Constantinopla, você tem, entende, um império que aqueles que achavam que estava terminado. Tinha essa impressão qualquer da civilização humana, que na Idade Média a Igreja faz uma ponte monumental para a Renascença. Então, nós temos conseguido superar. É evidente que a nossa inteligência, Ricardo, a sua, você, Renato, a minha, nós não podemos visualizar pela velocidade dos acontecimentos o que vai acontecer daqui 20 ou 30 anos. E vou dizer, nós temos instrumental ainda insuficiente para perceber. Você pega como é que alguém poderia... o Leonardo da Vinci pensou, mas todos aqueles da época do Leonardo da Vinci
pensar em um avião, algo era fora da curva. Era algo fora. Inimaginável. Nós não temos ainda a capacidade de pensar aquilo que a evolução vai trazer. Mas os que estarão lá vão ter que enfrentar e vão pensar e vão solucionar. Vocês veem a minha biblioteca. O número de enciclopédias que eu tenho aqui, hoje, no meu celular, eu a tenho muito mais atualizada que elas. Eu pego de onde... Se eu entrar na biblioteca do Congresso americano, eu cheguei a uma conclusão outro dia. Quando eu fui presidente da Academia Paulista de Letras, nós tivemos uma relação muito boa com os representantes no Brasil da biblioteca do Congresso americano. E um dia eu pedi para que nós fizéssemos uma gentileza com os 40 acadêmicos que trouxessem as obras de cada um dos acadêmicos que estavam na biblioteca do Congresso americano. Todos os 40 acadêmicos tinham trabalhos colocados. E grande parte deles, mais de 10, e alguns mais de 100. Entende? Informação que se tinha. Quando eu fui para a minha primeira tese acadêmica, na década de 60, eu mandava para as bibliotecas para comprar, tinha informação de livro de fulano, Beltrano, escrevendo o que eu precisava. Era na USP, na época não havia mestrado, eram só especializações direto para o doutoramento. E para esperar, ficava um mês esperando. Quando veio o fax, entende, que eu recebia o texto, assim, um avanço monumental. Hoje eu tenho uma enciclopédia aqui, tudo isso é muito útil, quem gosta de ver informações, tal, mas na prática, você tem uma biblioteca do Congresso americano aqui. Qualquer que seja a informação. Se eu quero saber alguma coisa a seu respeito, Renato, ou a seu respeito, bom o seu nome, e eu sei. E às vezes dados que vocês não sabem. Então, essa evolução, a meu ver, vai levar, Renato e Ricardo, também a inteligência daqueles que vão nos suceder a poder ter que enfrentar esses desafios. Porque sempre você tem a impressão que os desafios, quando apareceu o carro, quando apareceu a máquina a vapor, etc., tinha essa impressão que iria se eliminar uma série de coisas que não aconteceu. Eu concordo com o senhor. Entende? Então, na prática, eu acho que a humanidade vai, ou ela terá condições de desaparecer uma guerra nuclear, de um louco, coisa semelhante, entende? Ou ela vai encontrar soluções para os desafios cada vez superiores. Mas eu tenho certeza, por exemplo, nós estávamos conversando há pouco, no momento que tivemos, uma vez eu tive no meu programa Anatomia do Poder, que você já fez comigo, você também, cara, o Zé Pastor, ele tinha chegado na Coreia do Sul. Então ele disse, Ives, eu estive na fábrica da Hyundai e eu vi a fabricação de um carro. Quanto tempo você demora para... Quando ele me fez a pergunta, quanto tempo você acha que demora? Eu disse, deve ser pouco, senão ele não ia fazer a pergunta. Então eu falei, 2 ou 3 horas, são 57 segundos. Eu vi um carro ser fabricado em 57 segundos. Olha isso. Sem nenhum empregado, só o que controlava o painel. E daí? Eu disse, vocês têm um problema social enorme. Eu disse, não, vem aqui para o nosso departamento de programação de engenharia. 10 mil engenheiros. Quer dizer, eles equacionaram problemas. Se reinventar. Reinvenção do ser humano. Reinvenção do ser humano. Então, eu tenho a sensação, eu sou pessimista em relação a muitos pontos, mas, no geral da humanidade, eu sou muito otimista. Eu tenho a impressão que nós chegamos, entende, a sempre equacionar os problemas, e a humanidade demonstra que nós estamos aqui conversando com uma tecnologia
que, se nós analisássemos em fim do século XIX, eles teriam grande dificuldade de fazer. E o professor Ives tem 453 mil seguidores só no Instagram. Ricardo, estamos chegando ao fim, estourando aqui o nosso horário. Eu vou deixar no ar uma questão, quem sabe num outro momento, para falar de futebol e inteligência artificial, professor Ives, que eu fiz algumas perguntas aí, depois eu converso com o senhor em separado de alguns adversários nossos, né, curiosos. Tem a brincadeira que eu perguntei se o Palmeiras tem Mundial, mas depois a gente conta, né? É isso, Castilho? É isso. Bem, acho que dá vontade de falar muito com o professor Ives, né? Inclusive sobre... Eu tinha pensado em falar sobre democracia, algumas outras coisas também que... Mas é só para dizer que essa reflexão e essa sua resposta em relação a tantas pessoas que a gente ouve falar sobre... É para entender que o homem, como ser antropocêntrico, não é de fato capaz de prever, fazendo um retrocesso da linha do tempo, o homem resolveu todos os problemas. Foi resolvendo. Desde o Big Bang, ele veio superando. Nós tivemos recentemente pandemia, e agora, eu acho que com a evolução da tecnologia, da IA, a gente acabou de falar aqui, olha, que a gente ainda consegue identificar um texto produzido por ela. Então, de fato, acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter um bom planejamento para poder enfrentar todas essas questões. E quem vai nos suceder também, né, que o problema é algo que só está começando, né, professor? Acho que a gente está hoje... IA tem o quê? 3 anos? Assim, ela já é antiga, mas que começou a ter esse boom. Então, toda essa questão de saber que nós somos um pingo no meio de tudo isso, não dá para a gente ter medo disso, né? É muito maior. Professor Ives, então acho que queria concluir, Renato, se for possível, com 2 breves reflexões. Não é um pinga-fogo, mas como se fosse. Se o senhor falasse sobre Deus, justiça e verdade, em poucas palavras, para a gente poder concluir. Para mim, Deus é a razão de ser da minha vida. Eu tenho a impressão que, se, né, com 89 anos, vejo com muita tranquilidade a velhice e a aproximação da morte. Eu tenho certeza que, de alguma forma, ele vai ser misericordioso comigo. Amém. Eu posso não ter sido o melhor possível, mas luto para ser. Entende? E Amém. como Santa Teresa dizia que santo é o pecador que não desistiu, pelo menos... Todos somos santos. Todos lutamos para superar. Então, Deus é a razão de ser da vida. Pelo menos justiça, a justiça de Deus é importante, que os homens entendem pouco na justiça humana. É que a função de Deus não é tanto fazer justiça, como o que é mais importante é não fazer injustiça. E nós temos na vida daqueles que são os responsáveis por fazer justiça pouco sentido, pouca compreensão daquilo que é a essência da justiça, é não fazer injustiça. E, sobre a verdade, tenho a sensação seguinte, é que a verdade, todos nós temos que procurar ter a coragem selvagem de sempre procurar dizê-lo, mesmo quando, ao dizer, nós ficamos mal. Cada vez que, para dizer a verdade, por erros que tenhamos feito, nós procuramos justificativas, nós estamos alcandorando e transformando a verdade em mentira. E, por essa razão, a melhor forma de fazer a verdade é ter uma vida comportamental capaz de não precisar de justificativas. Porque quem precisa justificar todos os seus atos é que alguma coisa não anda corretamente. Mas Deus, justiça e verdade, a meu ver, são 3 realidades que se completam, o que é mais importante em relação à vida, da forma como Deus nos trata, como nós devemos tratar os outros.
Ele é fundamentalmente um pai misericordioso. Muito bem. Muito obrigado, professor Ives. Obrigado, Renato. E sendo assim, podemos terminar com uma oração, professor Ives? Nem a dúvida. Então vamos dar as mãos aqui, pessoal. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento e pedir uma chuva de bênçãos para o professor Ives, agradecendo todas as lições que ele tem nos dado. Agradecer pelo Castilho, agradecer por esse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Versa Podcast.